tem uma diferença de objeto para STL. Então aqui eu já salvei, eu vou dar pausa aqui para abrir o matrix. Bom, com o programa aberto, gente, a gente não precisa abrir, importar o objeto do arquivo para renderização no mesmo arquivo que vocês fizeram a peça. Então aqui abre uma lei nova, um programa novo, e importe. Aí vai lá na aula, na pasta, você tem STL, tem que objeto, STL e tem objeto. Vocês vão importar o objeto, importa ele. Por que eu tenho que abrir ele limpo? Eu não preciso ter mais nada dentro do programa, eu preciso só desse arquivo aqui para preparar ele para poder fazer a renderização. Então aqui ele vai ser mais pesado, vê que ele demora um pouquinho mais. Ele é um arquivo limpo, ele não tem mais nada aqui dentro a não ser esse arquivo. Eu vou aqui plastic, né? Não tem mais nada. Então aqui eu posso ficar livre para poder trabalhar ele. Aqui a gente vai mexer com o Clay, né? Ver que ele tem essa malha aqui, ó. Ele é uma malha única, não tem nenhum problema. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso arredondar essas bordas aqui, ó. Então eu vou transformar ele em Clay para voltar um pouquinho na parte do Clay, só para poder arredondar isso aqui, ó. Então quer dizer, fica mais pesado. Vamos ver quanto que ele está pegando aqui por enquanto aqui ele tá leve, ó. Memória ele está usando só 20%, 10 GB de memória. Então aqui a gente vai acionar aqui o Clay Scope, né? Vamos selecionar a parte, Clay Scope. Ele é um arquivo já editável aqui no Clay. Viu que ele ficou editável? A gente vê que o arquivo é um arquivo editável. Só que é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui, como a gente tem muita cruzamento aqui de arquivo, não tem como a gente filetar. O certo aqui é ter as bordas todas filetadas para dar aquela impressão de solda. Quando a gente solda uma peça na banca, a solda escorre aqui e fica tudo arredondado as quinas. Como aqui a gente tem vários cruzamentos, não tem como a gente filetar isso. Então por isso eu faço esse processo aqui no Clay. Eu transformo ele em objeto, ele vem com a malha bem dividida. Vamos colocar aqui shader. Você vê que a malha aqui está bem dividida, ó. Tem vários polígonos. E aqui eu tenho que fazer o smooth, só isso. Aqui, como aqui a malha ainda está meio grossa, quando eu passar o smooth aqui, ó, ele vai virar demais, tá vendo? Eu tenho que aumentar essa intensidade, essa tensão aqui da malha, para poder ter uma divisão maior. Então por isso que eu preciso de um arquivo limpo, para poder trazer isso aqui para cá. Geralmente fica mais pesado. Depois da conversão aqui, vamos ver quanto que ele está gastando de memória. Ainda continua pouco, ainda está bom, arquivo leve. Então o que eu vou subdividir isso aqui, ver que ele vai aumentar a quantidade de mesh aqui, de triângulo, né? Vou subdividir uma vez e dependendo da gente precisar subdividir, a gente faz mais. Então aqui está fazendo a subdivisão. Bom, a gente vê aqui que deu uma melhorada na malha. Então a gente vai fazer mais um teste para ver se vai arredondar muito. A gente pode diminuir aqui a intensidade também, ó. Vamos colocar 20 e vamos passar aqui. A gente precisa arredondar pouco. Acho que aqui tá bom, né? Pois é, aqui tá bom.
Não precisa mais que isso. E feito isso, gente, a gente passa na peça toda. Aqui não. Ainda teve um lado aqui que tem que ser por igual. Tá? Não pode vir aqui a malha. Aqui, ó. Deu problema aqui, ó. Então vamos voltar. Aqui a gente vê que aqui a gente consegue fazer, ó. O que aconteceu aqui que a gente repara também? Que a gente tem uma divisão maior. Isso aqui pode ser corrigido também, ó. A gente vê que a gente tem uma divisão menor aqui e aqui a gente tem uma divisão maior. Então esse arquivo aqui provavelmente vai dar problema. A gente tem que fazer o que? Igualar toda essa malha, deixar toda num ajuste só. Então esse arquivo aqui eu não aconselho a gente estar fazendo isso. Ó. A gente vai, na próxima aula a gente vai preparar um arquivo da forma diferente. Nós vamos diminuir o triângulo dessas malhas, igualando isso aqui para ficar tudo igual. Quando a gente trazer para cá, não ter essa diferença de aqui a gente vê que aqui tem mais polígono e aqui menos. A gente precisa de ter essa mesma quantidade aqui, ó. Que quando a gente fazer uma subdivisão aqui, fica tudo igual. Então aqui, ó, se eu precisar aumentar isso aqui, esse arquivo vai ficar pesado demais. Então na próxima aula a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai estar voltando para preparar esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo aqui não ficou bom para a gente fazer o smoke aqui, ó. Vê que aqui, ó, ele escurece muito, ó. Quanto mais escuro, mais polígonos, a divisão é maior. Então tem que estar tudo por igual, ó. Eu não consigo fazer isso aqui. Então tem que preparar lá, voltar, exportar ele de uma forma diferente para poder fazer isso aqui, ó. Aí na próxima aula isso aqui. Por isso que a gente abre esse arquivo, um arquivo limpo. Aqui a gente não precisa salvar nem nada. Então na próxima aula a gente vai estar abrindo um arquivo, tá exportando ele de uma forma diferente. O mesh, eu vou fazer o mesh do mesmo jeito. E fazendo a análise já foi feita, é só fazer o mesh, exportando, ajustar no 3D a malha e ajustar, fazer isso, essa divisão de polígonos entre um objeto e outro para ficar tudo por igual. Aí na próxima aula a gente faz isso, a preparação do arquivo todinho para renderização e já começa a fazer a renderização. É isso aí.